É correto dizer que Saulo caiu do cavalo? Lição 3. A conversão de Saulo de Tarso. Texto áureo, assim está escrito. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Quem é que estava indo e quem é que teve o cerco de um resplendor? Saulo, nesse momento chamado ainda de Saulo de Tarso. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Rapidinho, mais importante, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal e, se for seu desejo se manter inscrito, verifique se está acionado. Precisa estar na cor cinza, senão você não está inscrito. Você pode ter saído por motivos alheios à sua vontade. Então, precisa verificar, confirmar, aí ver se você permanece inscrito, senão você precisa fazer a atualização. A leitura bíblica em classe será no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9, que passo a ler e comentar agora. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, assim ele chamava o cristianismo, os seguidores de Cristo, ele chamava daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E agora o texto que a gente já deu como texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu já falei lição passada, naquele momento ali, o melhor seria entender isso aqui como lutar contra a correnteza. É um sentido válido para você entender essa expressão, mas recalcitrar contra os aguilhões é um ferro que é usado para carros puxados com tração animais. Esses aguilhões, então, são de aço e de tal forma que quando o animal reage contra a direcionamento que está sendo dado a ele ali, ele acaba se ferindo. Então ele, como se diz, obedece de uma forma ou de outra. E nesse sentido aqui era isso, recalcitrar seria lutar contra. Então por isso que eu falei na lição passada, entenda como lutar contra a correnteza, que aí fica o sentido figurado, mas sendo mais literal, é esse o significado. Agora já vamos ao versículo 6, meia dúzia. E ele quem? Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Agora vamos ao versículo 8. E Saulo,
levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, ou seja, jejuou. O objetivo geral da lição: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Em lições passadas eu já falei. Você coloca ali os evangelhos, que trata do ministério terreno do Senhor. Aí, no próprio livro de Atos, você vai ter a descida do Espírito Santo e vai ter também a ascensão do Senhor. Aí, o evento, a partir disso aí, o evento que tem que ser colocado é a conversão de Saulo, porque humanamente, cronologicamente, muda por completo a história do cristianismo. Muda no sentido de eleva bastante o nível teológico do cristianismo. Poderíamos dizer, outro patamar. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca de nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou à razão o entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Capítulo 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. E capítulo 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então, vamos direto ao capítulo 1. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Isso tudo para reafirmar que o escritor do livro de Atos é Lucas, o mesmo escritor do 3º evangelho, ou do evangelho segundo escreveu Lucas. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui eu já vou trazer a meditação da pergunta de abertura. É correto dizer que Saulo caiu do cavalo? Eu já assisti muita gente boa dizendo isso e até em igrejas relativamente grandes. Não é seguro, não é correto, não há nenhum texto bíblico dizendo que Saulo caiu do cavalo. O texto diz que Saulo caiu. Ele poderia estar no cavalo quando caiu? Poderia, mas poderia não estar. Ele poderia, por exemplo, estar numa charrete, ainda que puxada a cavalo, mas seria diferente de estar num cavalo. Ou poderia estar na parte do caminho que se fizesse a pé. E o texto que a gente leu, ele ainda continua dizendo que os outros tomaram Saulo pela mão e o conduziram. Dá a entender que foi o quê?
andando. Então, o momento da queda de Saulo, ele fica meio que em aberto na Bíblia. Não há nenhuma afirmação, não há nenhuma certeza para se falar isso. Então a gente costuma até dizer no meio teológico, quando escuta isso numa igreja, a gente diz: ontem lá na igreja Saulo caiu do cavalo de novo. Porque é um erro, não sei onde começou isso, mas lamentavelmente as coisas erradas têm uma capacidade de avançar, uma capacidade de se repetir muito rápida, enquanto que as coisas certas demoram muito, né? A gente faz um vídeo, faz outro vídeo, aí a pessoa não assiste, continua ouvindo errado e só Jesus na causa. Mas o dono da obra é o Senhor. Enquanto Ele dá força, dá graça, a gente vai fazendo e vai tentando ensinar. E eu dou graças a Deus por você que assiste e que está aprendendo. Diga glória a Deus. Também, claro, né, tem uma boa parte aí dos meus irmãos que me acompanham aqui, que já são formados, se conhecem com bastante fartura de detalhes. Então, é claro que eles estão entendendo. Eu estou falando nesse sentido de estar aprendendo coisas novas, como essa aqui, da questão de Saulo, para os mais iniciantes. Eles têm coração grande, aí como o meu, então não vão levar isso em consideração. Os professores, pastores aí que estão me acompanhando, que muito me honram. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Esse pôde compreender, fica claro que é no sentido espiritual, é o discernimento espiritual. Eu já falei em lição passada, mas é importante a gente reiterar. Saulo tinha um conhecimento das Escrituras, um bom conhecimento, um conhecimento de alto nível, mas era meramente acadêmico. Ele não tinha o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que faz toda a diferença. É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Saulo não tinha isso, não havia recebido o Espírito Santo. E nesse encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, aí vem sobre ele o Espírito Santo e ele se entrega, ele aí se converte ao Senhor Jesus e aí tudo muda. Agora o discernimento se abre como uma janela para um horizonte muito grande que antes ele não podia observar. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza de coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz, aspas, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Fecha aspas. Na epístola a Tito, diz também, aspas, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Fecha aspas.
Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Na Epístola aos Romanos, ele escreve, ele quem? Paulo. Quando escreve a Epístola aos Romanos, Saulo já se transformou no apóstolo Paulo. Abre aspas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fecha aspas, aleluia. É gostoso demais isso aqui. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. A síntese do tópico 1. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural, bem como pela decisão de Saulo. Eu acrescentei esse pedaço aqui, da decisão de Saulo. Isso vai facilitar o entendimento da lição e eu vou explorar ainda um pouco mais essa questão da decisão. Capítulo 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A palavra arrepender-se no grego bíblico significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança da mente que induz à correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isto é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela, a conversão, assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Novo homem no sentido de novo ser humano. Velho homem no sentido de velho ser humano. É homem aí no sentido de ser humano. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Aleluia! Esse texto está muito lindo. Que coisa boa! O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que, outrora rejeitado, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus.
é uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem. Espírito Santo, nesse caso. Que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Sobre essa vontade a gente vai ser mais abundante ainda. Aguenta as pontas aí, que eu achei que ela em alguns momentos apareceu nos textos aqui, podendo dificultar a compreensão do que se está querendo dizer com essa lição. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. O pecador volte para Ele, Deus. O pecador volte para Deus em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Síntese do tópico 2. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Capítulo 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Serão 3 faculdades que vamos abordar aqui. Na terceira, a gente vai explicar melhor essa questão da vontade. Então, a primeira, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3, capítulo 20, abre aspas. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Fecha aspas. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito, abre aspas, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Fecha aspas. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Abre aspas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Fecha aspas. É Salmo 51, versículo 1. No parágrafo seguinte, eu prefiro substituir a palavra vontade, quando for vontade do homem, para domínio próprio. E vou explicar. E a gente começa mostrando o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, parte A, que deixo aqui na tela, e será a versão Almeida revista e atualizada, para demonstrar melhor o que nós estamos defendendo aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, onde estava a faculdade da vontade, eu acho que fica mais fácil
da gente transmitir essa ideia colocando faculdade do domínio próprio, até porque domínio próprio é uma expressão amparada na Bíblia, nas Escrituras, como sendo um dos componentes do fruto do Espírito. Tem lições sobre isso, são do fruto do Espírito, vou deixar para você aqui na tela. Então, faculdade do domínio próprio. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito de seu pecado, restaria agora exercer o seu domínio próprio. Aqui já é possível, fica claro que é mais fácil da gente explicar. O convertido vai exercer o seu domínio próprio, não sua vontade. Até porque vontade que precisa estar sempre em evidência quando a gente está falando de coisas espirituais ou da vida de um cristão, é vontade de Deus. A gente costuma dizer que nós somos servos de Deus e que o servo não tem vontade. Isso funciona porque o nosso Deus é tão misericordioso que Ele cuida de nossas necessidades e Ele fica feliz em atendê-las. Então, por isso, não existe aquela preocupação de que Deus vai pedir alguma coisa que, por ser tão contrário à nossa vontade, a gente teria dificuldade para fazer ou coisas dessa natureza. Então, por isso que eu estou colocando como domínio próprio, porque o servo, o cristão, o convertido, ele vai ser tentado. E na tentação existe a vontade de fazer o que é pecado, por óbvio. E ninguém é condenado por pensamento. Grave bem isso. Eu vou repetir. Atenção. Olha agora para o celular, olha agora para onde você estiver assistindo que eu vou repetir. Ninguém será condenado por pensamento. O que é pecado são ações. A Bíblia diz que todos foram julgados segundo as suas obras. Vou deixar o texto aqui na tela. Então, pensamento está associado, no caso um pensamento por algo pecaminoso, estará associado a uma tentação, por óbvio. E ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Por isso que eu estou fazendo essa modificação aqui. Vontade de Deus, aí sim, a gente deixa como sempre. Deve ser uma preocupação do cristão. Qual é a vontade de Deus nesse caso? O que deixaria Deus feliz nesse caso? Aí sim é muito importante. Mas no caso do cristão, tem um jargão. É claro que quando a gente se converte ao Senhor, a gente costuma melhorar a nossa linguagem, melhorar o nosso discurso quando está falando, quando está conversando, mas tem um exagero de expressão e que você certamente já, não sei se você já falou ou não, aí é com você e Deus, mas certamente você já ouviu de outras pessoas. Dá vontade de... Aí coloca alguma coisa ali impublicável de fazer com aquela pessoa ou com outro. Graças a Deus e felizmente, na maioria dos casos, quando ouvimos isso, quando eu ouvi, quando você ouviu, se tratou apenas de força de expressão e a pessoa não fez o que ele complementava, dá vontade de fazer alguma coisa que por si era uma coisa mal, era uma coisa penosa, era uma coisa grave, pecaminosa até. É claro que o crente, o cristão, deve evitar até falar da vontade de alguma coisa que ele sabe que desagrada a Deus. A gente usa outra expressão, ainda bem que eu sou crente, ainda bem que eu sou comprometido com Deus, ainda bem que eu sou convertido ao Senhor, enfim, e aí evita até de falar o tipo do pecado que seria um pensamento de fazê-lo. Mas quando se fala já se torna um pouco mais pesado. Mas, de novo, pensamento que ficou apenas em pensamento, isso não é pecado. Pecado são ações. Pensamento, a gente
ora ao Senhor e a gente procura se ocupar com coisas espirituais. Isso foi muito explicado. Vou fazer um esforço redobrado para encontrar essa lição aqui. Obras da carne e fruto do Espírito. Isso é muito importante na vida do crente ter esse entendimento. Então, avançando. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Aqui, essa faculdade de escolher também tem que ter cuidado, né, de como a gente vai falar isso. Essas escolhas geralmente são limitadas, né? Então, a maioria das pessoas que estiverem me ouvindo aqui não poderão escolher se vão sair no final do dia ou no dia seguinte de Ferrari ou de Porsche, porque a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não tenho, né? Vai que alguém que está assistindo aí tenha e possa escolher. Mas a maioria, com certeza a maioria, não poderão escolher entre uma coisa dessa e outra. Então a gente tem capacidade de escolher, foi nos dado isso, mas é um universo limitado. Isso é bom também ficar claro. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre o domínio próprio do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a unir o seu domínio próprio com a vontade de Deus. Ou seja, aí talvez até a gente possa colocar vontade nessa expressão aqui, mas aí tem que ser associado àquele versículo, quando o próprio Senhor Jesus ensinou: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. É bom deixar esse texto aqui na tela. O que significa isso? Quando nós estamos no Espírito, e aí no Espírito e numa 100% no Espírito, eu acho que é o termo que a gente pode colocar. Aí sim a gente tem toda a vontade de Deus. Aí a oração feita, ela é uma oração segundo a vontade de Deus e o pedido daquela oração acontece. E isso explica, inclusive, os milagres que são feitos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse caso, é a vontade, mas a vontade soberana é a vontade de Deus. É claro que quando o cristão ele está 100% no Espírito, ele está totalmente no Espírito, essas coisas se mesclam. Tanto é assim que nos dias de Elias acabou tendo como sinônimo o espírito de Elias em relação ao Espírito Santo. Eliseu falou para Elias: eu vou querer uma porção dobrada do teu espírito, quando Elias disse para ele pedir alguma coisa. E Elias não fez nenhum reparo na fala de Eliseu. Pelo contrário, ele deu continuidade à conversa. Ele disse: olha, se você me vê quando eu passar para o Jordão, quando eu for tomado pelo Senhor, então te será feito segundo a tua vontade. E aí, realmente, aquilo tudo ali aconteceu. Então, vontade de Eliseu se associou com a vontade de Deus. E diante disso, isso quando está na direção das coisas espirituais, fica mais fácil da gente colocar a questão da vontade. Mas só que no momento sim, no momento não, porque depois disso sempre terá tentação. E todos os homens são tentados. Até o Senhor Jesus foi tentado, é bom que se diga. O Senhor Jesus foi tentado, ele apenas não pecou, mas ele foi tentado depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Então é importante ter isso em mente. O que vai fazer diferença é esse componente do fruto do Espírito, domínio próprio, na hora da tentação, porque a vontade de Deus
é que o cristão resista sempre à tentação e não caia em nenhuma delas. Essa é a vontade de Deus. Então, para associar a vontade de Deus com a nossa vontade, aí ficaria um pouco confuso. Então, se a gente colocar como domínio próprio, agora sim, olha cá para nós, até que eu cheguei a pensar, ou você conversando com Deus. Mas o ponto é ação. Na ação é que faz diferença, se houve pecado ou se não houve pecado. E aí, claro, né, em alguns casos, falar também é um tipo de ação, né? Mas geralmente é uma atitude, é uma decisão, na maioria dos casos. É bom que a gente tenha bastante clareza disso. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida, que é o que acontece a partir da conversão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A síntese do tópico 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão são a faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade do domínio próprio. Concluindo, a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. E ainda como conclusão, Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural, bem como pela decisão de Saulo. Eu coloquei nessa síntese esse aspecto da decisão, porque senão alguém poderia dizer assim, ora, bastaria então que essa aparição do Senhor Jesus a Saulo, ela era irresistível do ponto de vista humano, a quem a recebesse, alguém poderia dizer, então toda vez que a gente quiser que Jesus salve alguém, a gente pede que, em último caso, que ele apareça daquela maneira ali, a pessoa será salva. Mas eu vou dizer a você, e claro, é como eu vejo essa situação. Se por favor, se por acaso o seu pastor dizer que é diferente, você ouviu outro dizer que é diferente, não brigue com ninguém não. E aí também você tire a sua conclusão. A minha ideia, como eu vejo isso, é que a aparição do Senhor Jesus transformou Saulo. Poderia transformar outros pecadores? Claro que sim. Poderia transformar todos? Eu defendo que não. E vou mais além. A maioria não seria transformado. É um paralelo que a gente toma com a chamada parábola de Rico e Lázaro. Já que tocamos no assunto, então é melhor a gente clarear um pouco mais. Antes de tudo, algumas traduções da Bíblia demonstram esse subtítulo, Parábola de Rico e Lázaro. E há uma corrente na teologia que defende que não se trata de uma parábola, que esse subtítulo ele não faz parte, né, do original e ele foi impreciso, vamos dizer assim, quando colocado ali. Então seria a passagem de Rico e Lázaro. Eu vou deixar aqui a referência para você na tela, para você, se depois quiser fazer a leitura e se aprofundar. Acontece na passagem que havia um pobre e havia um rico, ambos morreram e eles chegaram no ponto de acerto com Deus e
O pobre foi para o lugar bom e o rico foi para o lugar de tormento. É claro que não há nenhuma defesa a se fazer de que o pobre foi para o lugar bom porque era pobre e o rico foi para o lugar ruim porque era rico. Apenas é a conjuntura. Assim aconteceu. E de tal forma que o rico, agora em tormento, ele ficava podendo ver aquele pobre, o outrora pobre, agora num lugar de conforto, e ele perecendo de sede. E ele então foi falar que esse lugar bom era o seio de Abraão, e ele então pôde falar com o pai Abraão, já que é uma passagem voltada ali para pessoas de identidade, de cultura judaica, ali no início do ministério do Senhor Jesus. Pai Abraão, o pobre era Lázaro. Mande que Lázaro molhe o seu dedo num pouco d'água e passe para mim, porque eu estou aqui perecendo de sede. Aí Abraão diz para ele: olha, não é possível, porque está posto um enorme abismo diante de nós e os que estão do lado de cá não podem passar para o lado daí. E os que estão aí desse lado, do lado do sofrimento, não podem passar para cá. Você teve sua vida sem temor de Deus e agora você está sendo atormentado pela vida que você teve. Enquanto que Lázaro teve sua vida mesmo sendo pobre, mas ele foi temente a Deus e agora está aqui no lugar de fartura e bonança. Então aquele rico que agora estava em sofrimento, ele diz: pai Abraão, então faça o seguinte, mande alguém então lá na minha casa para falar com meus parentes, para que eles não venham cair aqui também onde eu estou, nesse lugar de sofrimento. E aí o pai Abraão responde para ele: olha, também isso não vai ser feito, porque eles já possuem a lei e os profetas. Esse a lei e os profetas significa as Escrituras. Mas a gente também pode colocar no sentido de que os profetas falavam com base em textos das Escrituras e que também falavam a palavra naquele estilo, assim diz o Senhor, como usa muito o profeta Jeremias, por exemplo. E Abraão então diz: olha, ele já tem a lei e os profetas. Se eles não creram, mesmo que alguém dos mortos ressuscitasse e fosse falar com eles, ainda assim também não creriam. Isso tudo eu precisei trazer, eu sinto de Deus que é importante trazer nesse momento, porque é a comparação que alguém vai fazer com relação a Saulo. Mas se Saulo era um homem tão terrível que perseguia o povo de Deus, ele mesmo confessa que chegou a prender, que chegou a bater, chegou a torturar para que blasfemassem, chegou até a participar de morte, de assassinato de alguns como Estevão. Se esse homem, com esse encontro com Jesus, ele se transforma no apóstolo Paulo, então isso aí pode ser dado a outras pessoas também, desde que, claro, o Senhor quisesse fazer, vamos chamar de essa generosidade. Por isso, eu defendo que, se Jesus resolvesse aparecer dessa forma a outra pessoa, haveria pessoas que haveriam de se converter e haveria as pessoas que não. Tempos depois estariam no mesmo pecado, fazendo as mesmas coisas ou fazendo até pior, que é o que demonstra essa passagem bíblica de rico e Lázaro. O que precisa fazer diferença e o que faz diferença, segundo as Escrituras, segundo a própria Bíblia, é a própria Bíblia e a divulgação, a pregação da palavra pelos servos de Deus, pelos profetas de Deus, no caso hoje pelos pastores de Deus e assim por diante.
Então isso precisa ficar bastante claro. Quem vai se converter ao Senhor será convertido de uma maneira ou de outra. Não precisa necessariamente o Senhor aparecer daquele jeito, mas ele ouvindo a palavra, ele talvez até ouvindo um vídeo como esse aqui, ele vai entender que é necessário ele tomar a decisão dele, como disse Saulo: Senhor, o que eu devo fazer? E aí o Senhor mandou que ele seguisse até a cidade. A história continua, que ele chegou até a cidade, chegou lá, ele encontrou um homem de Deus chamado Ananias, e Deus falou com Ananias também: olha, Saulo está vindo aí, é necessário que você vá lá para você orar por ele. E Ananias: mas Senhor, Saulo? É isso mesmo? Saulo não é aquele que tem poder dos principais do judaísmo para matar, para bater? Aí o Senhor diz: vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E aí, quando Ananias chegou lá, orou por ele, ele diz que caíram dos olhos dele como que escamas, e ele voltou a enxergar. O Saulo, naquele momento ali ainda era Saulo, e ele voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Então, pode acontecer de diversas maneiras a salvação, mas o que é importante é as Escrituras, Bíblia Sagrada e a mensagem, a pregação da palavra para a salvação. Se a pessoa, diante disso, não tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador, nada vai fazer isso diferente. Eu digo isso não é porque eu acho. Eu digo isso porque a Bíblia diz que é assim que reage o ser humano. Ainda como conclusão, a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. E, por fim, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão são a faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade do domínio próprio. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se você pretende continuar inscrito, verifique se sua inscrição está ativada. Precisa estar na cor cinza lá e precisa estar grafado lá, inscrito, para não acontecer de você ter sido desinscrito por algum motivo alheio à tua vontade. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.